falta de estrutura, vários municípios e uma pandemia. A gente mostra hoje os desafios do Ministério Público do Ceará para fiscalizar as eleições municipais. E você sabe o que acontece se anular o voto ou votar em branco? A gente te responde no Ponto Poder Eleições, que está no ar. Olá, muito boa noite. Ponto Poder Eleições está no ar nessa sexta-feira de muitas notícias sobre as eleições aqui no Ceará. A gente começa o programa de hoje falando da segurança das eleições municipais, já que a gente tem vivido aí alguns episódios de insegurança aqui no estado. Foi autorizado hoje o envio da Força Nacional, de homens da Força Nacional, ao município de Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado na região metropolitana de Fortaleza. Esse envio foi autorizado pelo governo federal após o assassinato de um candidato a vereador no município. A gente trouxe essa notícia aqui no Ponto Poder Eleições. Quem traz mais informações sobre essa autorização é a repórter Ana Beatriz Farias. Boa noite, Bia. Que outras informações a gente tem até agora sobre o envio da Força Nacional para o município de Caucaia? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica, a todos que nos acompanham no Ponto Poder. Olha, esse envio de agentes da Força Nacional ao município de Caucaia foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o envio das tropas 4 dias após o assassinato de um candidato a vereador no município. De acordo com o Ministério, essas tropas irão atuar em apoio à Polícia Federal na proteção à pessoa e ao patrimônio público, principalmente no dia das eleições. Mas esses agentes devem permanecer em Caucaia até o dia 1º de dezembro. A gente ainda não sabe a quantidade de homens que serão enviados. E olha, a gente relembra que a Força Nacional já esteve no Ceará em outras ocasiões de urgência, como por exemplo naquela onda de ataques de facções criminosas e também no motim realizado por parte da Polícia Militar. Eu volto com vocês, William e Jéssica. Muito obrigado, Bia, pelas informações. É isso. Lembrando para você que está em casa que Caucaia já estava na lista dos municípios que devem receber reforço das tropas nacionais para o dia da votação. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, fez esse pedido, solicitou. O governador Camilo Santana também já deu aval a esse pedido, que agora deve ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A gente também já falou sobre esse assunto aqui no programa. O TSE analisaria esse pedido ontem, mas acabou adiando essa análise para a próxima terça-feira. 10 municípios, se de fato o TSE confirmar, acatar esse pedido, devem receber homens da Força Nacional no dia 15 de novembro. E uma eleição segura passa também pela fiscalização do pleito, de todo o período que vem antes até da eleição. E por falar nisso, a gente vai mostrar para vocês como que está o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público que tem enfrentado um duplo desafio nos trabalhos de investigação. De um lado, a pandemia que a gente vem enfrentando aí nos últimos meses, eles precisam acompanhar os gastos das prefeituras, os processos licitatórios de compra de material. E de outro, uma eleição municipal, com todos os desafios já conhecidos do eleitor, de investigação de casos de irregularidade da propaganda, tudo. E agora, sem falar nas aglomerações, que não pode, vai contra aí as recomendações sanitárias e, claro, tudo isso num cenário de dificuldade de estrutura para garantir essa fiscalização. Quem mostra melhor para a gente é o repórter Flávio Roveri. Mais de 1.000 denúncias foram apresentadas à Justiça Eleitoral do Ceará até agora por irregularidades na propaganda eleitoral. 33% concentradas em Fortaleza, mas é no interior onde a fiscalização encontra mais obstáculos, agravados pela pandemia. Além das irregularidades já corriqueiras ao pleito, o problema das aglomerações tem exigido mais atenção do Ministério Público Estadual, responsável pela fiscalização. Outra questão que desafia o trabalho de fiscalização neste ano é a distribuição dos promotores eleitorais. Estas são as primeiras eleições municipais desde o rezoneamento feito pela Justiça Eleitoral em 2017, que reduziu em 11% o número de zonas eleitorais do Ceará e aumentou o número de zonas da capital. Como cada zona tem apenas um juiz e um promotor, em muitos casos eles ficam responsáveis por vários municípios. O rezoneamento diminuiu de 123 para 109 o número de zonas eleitorais no Ceará. No interior, 14 zonas foram extintas e 4 remanejadas para a capital.
O resultado é que há 21 zonas responsáveis por 3 municípios e 4 zonas com 4 municípios ao mesmo tempo: a 5ª, a 6ª, a 70ª e a 79ª. Segundo a promotora da 5ª Zona, responsável por Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacuti, há quase sempre uma inviabilidade física de cobrir 4 municípios. Em Baturité, eu estou lá todo dia, então se eu estou passando pelo centro e eu posso verificar eu mesma uma propaganda irregular, eu posso eu mesma estar fiscalizando efetivamente, né? Ajudar nessa fiscalização corpo a corpo. Agora, nos outros municípios, a gente fica guardando a boa vontade dos cidadãos e das cidadãs preocupadas e também contando com os partidos políticos, né? Que se autofiscalizem e promovam realmente as representações. Outra zona que ilustra as dificuldades do Ministério Público, sobretudo em relação às aglomerações, é a zona eleitoral de Iguatu, que engloba também Cedro e Quixelô. O governo do estado ele simplesmente disse aqui na região de saúde do Cariri que está vedado eventos, né? Todo mundo sabe que nesse momento os eventos que estão tendo são os eleitorais, né? Por que não colocar de forma expressa na lei? Aí você pode dizer, doutora, mas evento, então é lógico que também é carreata, também é comício. Vá dizer isso para o juiz, né? Porque aí cada juiz entende de uma forma. Na 19ª zona eleitoral, 5 dos 6 candidatos a prefeito de Tauá facilitaram o trabalho da Justiça Eleitoral e assinaram um termo de ajustamento de conduta para evitar eventos com aglomerações. Já em Parambu, a situação foi diferente. Foi necessária uma decisão judicial. Em uma eleição que traz um cenário inédito, fica um recado aos eleitores antes da decisão que levarão às urnas. Esse é o principal momento diferencial que o político tem de mostrar para os cidadãos que ele, de fato, se importa com aquelas pessoas daquela comunidade. E a gente, inclusive, mostrou aqui nessa semana, no Ponto Poder Eleições, que o Ministério Público tem endurecido aí as medidas para tentar conter as aglomerações. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, se manifestou falando para os promotores que, em caso de reincidência, de descumprimento dessas regras sanitárias, os promotores podem pedir a cassação da candidatura dessas pessoas, desses candidatos, e eles serão enquadrados por abuso de poder político e econômico, que é para ver aí se eles ficam mais contidos, né, e promover esses eventos. Pois é, e é importante lembrar que essa medida mais enérgica, mais dura do Ministério Público já é uma reação a uma série de outras medidas que foram adotadas e descumpridas, ignoradas por vários gestores, vários candidatos. O Ministério Público já havia feito recomendações formais, já havia tido reuniões com candidatos em alguns municípios, firmado acordos que em alguns casos estavam sendo descumpridos. E aí várias outras instituições, claro, se manifestaram a respeito disso. Essa semana mesmo, o governador Camilo Santana falou, pediu medidas mais duras, um acompanhamento mais rigoroso da Justiça Eleitoral sobre essa questão das aglomerações. E aí o Ministério Público agora, né, Jéssica, adota essa outra recomendação para que os promotores eles possam, inclusive, pedir a cassação dos registros de candidatura. Sim, lembrando que a população pode também colaborar com o trabalho do Ministério Público, pode denunciar. A gente viu que eles têm uma dificuldade em estar em todos os municípios, né, que abrange ali aquela promotoria, mas a população pode fazer a sua parte também, buscar no site do Ministério Público mais informações sobre como denunciar e como fazer uma eleição mais igualitária, mais segura, né, mais justa, dentro da lei. E por falar em participação, aqui no Ponto Poder Eleições, a gente sempre quer trazer as dúvidas do eleitor para poder tirar e facilitar a sua vida até o dia da eleição, que está marcada para 15 de novembro. Hoje, no nosso quadro Descomplicando, a gente vai falar sobre diferenças de votos. Você sabe o que acontece se você votar branco ou você votar nulo nas urnas? Nulo lá nas urnas? A repórter Alessandra Castro mostra para a gente no quadro Descomplicando. O que acontece se você anular o voto ou votar em branco? A eleição pode ser anulada? O voto em branco vai para algum candidato? Você também tem essas dúvidas ou já ouviu alguém falando algo parecido? Se sim, vem que eu vou te explicar tudo isso agora no Descomplicando. No Brasil, o voto é obrigatório para todas as pessoas alfabetizadas que tenham entre 18 e 70 anos de idade. No entanto, ninguém é obrigado a escolher um candidato. Por isso, na urna, o eleitor tem a opção de votar em branco ou nulo, digitando algum número que não pertence a nenhum candidato ou partido.
O voto em branco ocorre quando o eleitor aperta a tecla branco e depois confirma. Já o nulo é quando o eleitor digita 2 números que não representam ninguém, como 00 e confirma. Geralmente, esses votos são utilizados para demonstrar insatisfação com os concorrentes ou até mesmo com o cenário político brasileiro, como um voto de protesto. Mas você sabia que esses votos não afetam a eleição? Apesar de ser uma opção do eleitor, o voto em branco ou nulo não é considerado voto válido. Então, não interfere na apuração dos votos em cada candidato. Ou seja, esse tipo de voto não impede de ninguém se eleger. Ele apenas não é contado. É como se você tivesse ido à urna apenas para registrar a sua presença. E se você acha que o número de votos em branco ou nulo pode cancelar uma eleição, saiba que isso é apenas mais um mito. Em hipótese alguma, uma eleição é cancelada porque a maioria dos eleitores anulou seu voto. Se você vota em branco ou nulo, você apenas vai deixar a decisão na mão de outras pessoas que escolheram um candidato para votar. Revogação de eleição só cabe à Justiça Eleitoral. Então fique esperto, se alguém te falar que anular o voto pode anular a eleição. Isso é mentira, hein? Não vai cair nessa. Até o próximo Descomplicando. E você confere esse e outros quadros do Descomplicando no canal do Ponto Poder no YouTube. Acesse lá, se inscreve no canal e mais, clica no sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente compartilha por lá assim que a gente colocar. E vamos conferir o que fizeram os candidatos à Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira. Durante a semana, você acompanhou a agenda de campanha dos 5 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ibope e hoje a gente confere os demais candidatos aqui da capital. Heitor Freire, do PSL, participou de caminhada no Lagamar. O candidato apresentou propostas voltadas à segurança pública na capital. Nós temos hoje 2 propostas, uma política de segurança, na qual ela é mais ampla e abrange desde iluminação, uma ampla ação de zeladoria em nosso município, dá mais oportunidades para os nossos jovens, mas ao mesmo tempo nós temos hoje o Comando Cidadão, que vai trabalhar junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Anísio Melo, do PCdoB, participou de reuniões internas durante o dia. Em entrevista, o candidato defendeu mudança na gestão das unidades de saúde. A prefeitura tem que ter gestão direta nos postos de saúde, nas policlínicas, nas UPAs, para retomar a gestão e garantir realmente que o dinheiro público possa ser melhor utilizado. Ampliar a prioridade na atenção primária, ampliar os turnos das UBSs, das policlínicas, do atendimento à população. Samuel Braga, do Patriota, visitou o Mercado São Sebastião. Ele destacou a necessidade de melhorias nas estruturas dos mercados públicos de Fortaleza. A nossa proposta é requalificar todos os mercados públicos e humanizá-los. Nós também vamos implantar a coleta seletiva, vamos implantar os PEVs, que é os pontos de entrega voluntária dos recicláveis. Nós sabemos que os mercados geram muitos resíduos e, nesse sentido, é importante que nós tenhamos esses pontos de entrega voluntários. Paula Colares, da UP, visitou a Feira Livre do bairro Serrinha. Ela quer garantir participação social na gestão por meio de conselhos populares. Então, através dos conselhos populares nos bairros, as pessoas vão poder dizer no bairro o que é que precisa ser modificado. A gente quer ouvir as pessoas, né? Se é o hospital que precisa ser construído, se é a escola em tempo integral, a creche, é o posto de saúde, como a gente já tem ouvido bastante, né? Então, é dessa forma que nós queremos construir a nossa gestão através da participação popular. Renato Roseno, do PSOL, participou de ato pela saúde pública na Praça da Polícia. O candidato propôs investimentos na rede de atenção primária. A equipe de saúde da família. Nós temos apenas 379 equipes implantadas em Fortaleza. Isso não dá conta, seriam necessárias pelo menos 700 equipes. Nós temos que, portanto, nos próximos 4 anos, elevar muito a contratação de equipes. Isso passa por concurso público, carreira de Estado, valorização dos trabalhadores do SUS. A gente continua acompanhando, claro, todos os compromissos de campanha dos candidatos lá no pontopoder.com.br. Mas agora vamos direto para a agenda de amanhã, sábado. Aqui na tela você vai conferir a agenda dos candidatos, começando por Anísio Melo, candidato do PCdoB. Amanhã às 15 horas ele promove uma carreata no bairro Conjunto Ceará. Já o candidato Capitão Wagner do PROS, ele realiza uma carreata no bairro Maraponga. Amanhã o candidato Célio Studart do PV não tem agenda externa.
O candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade, visita a comunidade Vila Cazumba, na cidade dos funcionários. O candidato Heitor Freire, do PSL, tem 2 compromissos públicos amanhã. Às 4 da tarde, ele promove uma carreata no bairro Meireles. O candidato do PCO, José Loreto, novamente não divulgou a agenda. A candidata do PT, Luiziane Lins, amanhã não tem agenda externa. A candidata Paula Colares, da UP, ela realiza uma visita à Feira do São Cristóvão e tem também uma plenária com apoiadores na Gentilândia. O candidato Renato Roseno, do PSOL, amanhã cedinho promove uma panfletagem e um bandeiraço na Praça do Carlito Pamplona. O candidato Samuel Braga, do Patriota, ele faz uma caminhada no Carlito Pamplona. E o candidato agora finalizando a lista, Sarto Nogueira, do PDT, promove uma carreata no bairro Janguruçu. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí porque daqui a pouco tem muito mais informação aqui no Ponto Poder Eleições. É já já. Ponto Poder Eleições de volta e a gente já está quase na contagem regressiva pelo dia da eleição, mas é claro, ainda há muita dúvida aí para o eleitorado, ainda mais num cenário como esse de pandemia, completamente atípico, fora do que estamos habituados. E a nossa repórter Luana Barros vai trazer algumas respostas para você, eleitor. Vai que essa é a sua dúvida, confere aí no quadro Eleitor de Olho. No dia 15 de novembro, cada eleitor tem um local específico de votação. Você sabe qual é o seu? Aqui no site do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará tem uma aba exclusiva para você consultar a sua sessão eleitoral. Bem, vamos aqui entender como é que funciona, né? No menu principal você vai em Eleitor e Eleições. Aqui você procura por título e local de votação. Aqui vão ser necessários alguns dados, né? Você vai ter que colocar no primeiro espaço o seu nome, o número de eleitor, o número do CPF. Ainda é necessário informar mais 2 dados: a sua data de nascimento, o nome completo da sua mãe e apertar esse botãozinho aqui, ó, para dizer que não é robô. Vamos lá completar? O site, então, ele disponibiliza todos os dados necessários: a sua zona eleitoral, o local em que você vai votar, o endereço, a sua sessão eleitoral e, inclusive, o município onde você deve votar. Mas olha só, o site do tribunal não é a única plataforma virtual em que você pode ter acesso a esse tipo de informação. Pelo celular dá para baixar o e-título. Nele você pode verificar informações como o seu número de eleitor, o seu local de votação e a sua situação eleitoral perante a Justiça. Também dá para ter acesso a muitos outros serviços. Inclusive, no dia da votação, o e-título ele pode substituir a versão impressa do seu título de eleitor. Mas não esquece, para votar é preciso levar também um documento oficial com foto. Já sabe o seu local de votação e já baixou o e-título? Pronto, falta agora só você escolher quem são os candidatos que vão levar o seu voto no dia 15 de novembro. Você vai votar 2 vezes. Primeiro, você vai escolher os 5 dígitos que representam o seu candidato a vereador. Depois, você vai colocar os números do seu candidato a prefeito. Lembre-se sempre de conferir se o nome, a foto e o partido representam, são do seu candidato. Vamos confirmar. E votamos. Tá aí, muito útil essa dica aí da Luana para o dia da votação. Fica a dica aí para você, eleitor. Agora, mudando de assunto, nós recebemos nessa semana aqui no Ponto Poder Eleições os 3 candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte que lideram a pesquisa Ibope de intenção de voto lá no município. Em acordo com os partidos, ficou acertado que os outros candidatos também teriam um tempo para falar sobre propostas para a cidade. O candidato do PSOL à Prefeitura de Juazeiro, Demontia Cinquentinha, optou por não dar entrevista. A candidata do PSB, Ana Paula Cruz, foi ouvida pela nossa equipe e ela teve 1 minuto para falar sobre propostas para o comércio de Juazeiro. Vamos conferir. Nós somos uma cidade onde mais de 90% da geração de emprego vem do comércio da cidade de Juazeiro. Então nós temos projeto para fortalecer o nosso comércio e gerar mais emprego para a nossa população. Dentre as nossas propostas de governo está a criação de um calendário de eventos para a cidade de Juazeiro, no sentido de que Juazeiro possa receber romeiros e turistas durante o ano todo,
fortalecendo e apoiando cada vez mais essa questão das romarias e do turismo na nossa cidade. Isso faz com que, na nossa terra, fortaleça o nosso comércio e também gere mais emprego. Vamos também fazer parcerias com o Sistema S para qualificar melhor o jovem e o trabalhador que queira ocupar a primeira vaga de emprego. E com a participação da candidata Ana Paula Cruz, a gente encerra a série de entrevista com os candidatos de Juazeiro do Norte. Agradecemos a participação de cada um e, claro, a audiência aí do eleitorado do Cariri, especialmente de Juazeiro do Norte. E o nosso chargista, Tiagão, registrou a passagem dos candidatos aqui pelo Ponto Poder Eleição. Teve o candidato Gleidson Bezerra, do Podemos, Arnon Bezerra, do PTB, Nelinho Freitas, do PSDB e Ana Paula Cruz, do PSB. Vamos conferir. Tá aí o recado do Tiagão, nosso chargista, retratando os 4 candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte que participaram do Ponto Poder Eleições ao longo dessa semana. Mas olha só, sexta-feira é dia de bom humor também no Ponto Poder Eleições. Isso significa que ele está de volta, o candidato prometeu. É hora do quadro Garras nas Eleições. Muito bem, estamos acompanhando aqui a campanha do candidato Prometeu. Por favor, candidato Prometeu, uma palavrinha aqui para a imprensa. Pois não, amigo da imprensa, só não quero que me imprensem. Candidato Prometeu, na área da saúde, qual é o seu plano? Por enquanto tô usando o SUS. Quando for eleito, vou ter um plano particular. Muito obrigado. Pessoal, e não adianta perguntar pelo número do candidato Prometeu, porque não tem, tá bom? E que os candidatos aí em todos os municípios do Ceará sejam diferentes, por favor, do candidato Prometeu, claro. Ponto Poder Eleições vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Um bom fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom fim de semana e nos acompanhe durante o fim de semana pelo site do Diário do Nordeste, pontopoder.com.br, com a agenda dos candidatos no fim de semana e as principais notícias. Não para notícia hora nenhuma no Ponto Poder, tá bom? A gente se encontra na segunda-feira de novo. Uma boa noite para você.